Olá, bem-vindos à aula 5 do nosso curso de roteiro para curta-metragem, onde falaremos sobre paradigmas. Só para adiantar um detalhe, na próxima aula falaremos sobre a estrutura do roteiro e todos os elementos que a compõem, como pontos de virada e tudo mais. Mas antes é importante conhecer os mais famosos paradigmas dos roteiros de cinema. E isso porque quando começamos a estudar o roteiro de cinema, logo damos de cara com duas coisas: o paradigma dos 3 atos de Sid Field e a jornada do herói, que nada mais é do que outro paradigma. E eu vou comentar sobre esses dois e mais algumas variações. Bom, segundo o Sid Field, a estrutura de roteiros bem-sucedidos teria a seguinte forma: Ato 1, apresentação, ponto de virada 1. Ato 2, confrontação, ponto de virada 2. Ato 3, resolução. E como ele chegou a essa teoria? O Sid Field era um analista de roteiros em Hollywood que, depois de ler tantos roteiros, passou a identificar elementos em comum, como a estrutura de 3 atos divididos pelo que ele chamou de pontos de virada, sendo que o primeiro geralmente estaria localizado entre as páginas 20 e 27, e o segundo entre 80 e 90. E indicar as páginas desses pontos de virada, eu acredito, foi a glória e a ruína do Sid Field. E isso porque o paradigma se tornou muito popular e elevou o Sid Field ao status de guru do roteiro de Hollywood. Mas logo começou a colecionar muitos detratores, que acusavam Sid Field de limitar a criatividade, de engessar os roteiros e por aí vai. O próprio Sid Field diz em seu livro que o paradigma é um guia e não um conjunto de regras absolutas, mas não adiantou muito. É muito comum achar roteiristas que detestam o trabalho de Sid Field. O Robert McKee sempre ignorou a teoria do Sid Field e dizia que uma história poderia ter bem mais que 3 atos e desenvolveu a própria teoria. Ele defende que uma história tem um design em 5 partes, que seria basicamente incidente incitante, complicações progressivas, crise, clímax e resolução. Já o John Truby se mostrou um combatente do paradigma do Sid Field e alega inclusive que o paradigma dos 3 atos é um engodo e que geraria roteiros que falham no meio justamente porque o paradigma não diz o que deve conter ali. Por isso, ele desenvolveu seu próprio paradigma e lançou um livro, The Anatomy of Story: 22 Steps to Becoming a Master Storyteller. Os famosos 22 passos que ele também defende ser uma ferramenta e não uma fórmula rígida para a estrutura de roteiros. Ele diz que ela pode ter uma forma diferente de acordo com a necessidade de cada trama. Os 22 passos seriam esses. Nos anexos eu vou colocar o link das notas do seminário do John Truby em que o Fernando Marés participou e que divulgou em seu blog. Lá está disponível a descrição de cada um deles. Os 22 passos do John Truby são, na minha opinião, um tanto inviáveis para um curta, mas acho que neste conteúdo existem elementos muito interessantes que podem te ajudar a orientar a sua trama. O John Truby também diz que todas as histórias compartilham 7 estágios em comum, que poderia, na minha opinião, ser considerado uma versão reduzida dos 22 passos, que seriam esses os 7 estágios. Eu também vou colocar o link com a descrição dos 7 estágios porque há algumas variações, e apenas para que fique claro, ele diz que plano pode ser desde realmente um plano de roubar um banco até a ida de uma dona de casa comprar frutas no supermercado, bem como a batalha não precisa ser necessariamente uma batalha, assim como a jornada do herói não precisa envolver um herói propriamente dito. É possível reconhecer os estágios da jornada do herói em filmes como Menina de Ouro e muitos outros. E a jornada do herói nada mais é do que outro paradigma também vendido como uma forma e não uma fórmula. Joseph Campbell foi um antropólogo que lançou em 1949 o livro O Herói de Mil Faces, onde apresentava o conceito de monomito ou jornada do herói, a partir de seus estudos sobre padrões narrativos em mitos, fábulas e contos de fadas de diferentes culturas através dos anos. O Christopher Vogler, assim como o Sid Field, também foi um analista de roteiros que se deparou com o trabalho do Joseph Campbell e percebeu ali como o monomito poderia justificar o sucesso de filmes como Star Wars e ficou fascinado por aquilo. Pouco tempo depois, o Vogler foi trabalhar na Disney e criou um memorando de 7 páginas, o Guia Prático de O Herói de Mil Faces, no qual descrevia a ideia da jornada do herói com exemplos de filmes. O memorando se transformou em ensaio, material de curso e mais tarde virou um livro, A Jornada do Escritor e Estrutura Mítica para Escritores. A jornada do herói tem 12 estágios. Começa com a apresentação do mundo comum. O herói protagonista é chamado à aventura, recusa ao chamado, tem um encontro com o mentor e acaba aceitando o chamado. Faz a travessia do primeiro limiar, que é quando o herói se compromete com a aventura, passa por testes, aliados, inimigos, faz uma aproximação da caverna oculta, passa por uma provação, ganha uma recompensa, chega a hora em que o herói deve decidir se volta ao mundo comum e ele geralmente decide voltar, chega o clímax, o último e mais perigoso encontro do herói com a morte e sua ressurreição, antes de voltar ao mundo comum com o Elixir.
No livro, esses dois espaços são descritos em detalhes e nele o Christopher Vogler também faz uma análise da jornada do herói em filmes como Titanic e Pulp Fiction, vale a pena ler. E em seu blog, o Christopher Vogler diz que a jornada do herói pode ser utilizada em curtas-metragens e sugere uma versão mais compacta que contemplaria as seguintes etapas: um mundo comum implícito, uma eficiente chamada à aventura, um cruzamento do limiar distinto, uma provação de morte e renascimento ou ressurreição e uma recompensa ou retorno com o elixir. No site da Arquitetura Narrativa tem um artigo muito interessante que cita essa jornada do herói resumida sugerida pelo Vogler e ainda fala de outras formas de estrutura para a curta-metragem que falaremos depois. Nesse artigo eles também citam o curta que venceu o Oscar de melhor curta de animação deste ano, o Piper, Descobrindo o Mundo. Com 6 minutos de duração e sem diálogos, o curta utiliza até mais do que as etapas reduzidas sugeridas pelo Christopher Vogler. Aí neste artigo, eles também listam como que essa redução da jornada do herói se aplica ao curta, e eu vou incluir o link deste artigo também, que vale a pena ler. E no livro do Christopher Vogler, ele também diz que no mundo dos contos de fadas e mitos, alguns personagens são recorrentes, como os velhos sábios, guardiões, vilões e por aí vai. Ele também diz que, ao descrever esses tipos comuns de personagens, símbolos e relações, o psicólogo suíço Jung empregou o termo arquétipos para designar antigos padrões de personalidade que são uma herança compartilhada por toda a raça humana. O conceito de arquétipo é uma ferramenta indispensável para se compreender o propósito ou função dos personagens de uma história. Se você descobrir qual a função do arquétipo que um determinado personagem está expressando, isso pode lhe ajudar a determinar se o personagem está jogando todo o seu peso na história. Os arquétipos fazem parte da linguagem universal da narrativa. Dominar sua energia é tão essencial ao escritor como respirar. Os principais personagens arquetípicos segundo Vogler são o herói, mentor, guardião de limiar, o arauto, o camaleão, a sombra e o pícaro. Eu vou indicar cada um deles em uma breve descrição. Aí só um detalhe sobre a sombra, como eu falei na construção do personagem, aí você pode observar que até o herói pode, em certos momentos, ser a sua própria sombra. Então é uma máscara que o herói também pode usar e que por isso é uma ferramenta tão importante lá na construção do personagem. No livro, o Vogler lista cada um desses arquétipos com mais detalhes, e esse resumo de cada um deles eu retirei do blog do João Nunes, cujo link eu vou indicar aqui também. E eu poderia ter falado dos arquétipos antes, quando eu falei do personagem, mas eu preferi falar aqui junto com a jornada do herói porque eu achei que seria mais pertinente. E recentemente eu li também um outro artigo incrível da arquitetura narrativa que diz que muitos acreditam que a jornada do herói é o único ou maior paradigma do cinema contemporâneo, mas erram. Aí o artigo fala de vários outros paradigmas e acho importante conhecer também, mas os principais são esses, os 3 atos de Sid Field e a jornada do herói. E o artigo também é bastante esclarecedor quando ele diz que o uso de paradigmas em si não é um problema e nem solução para um roteiro. O roteiro ruim, que utiliza uma estrutura paradigmática, não vai deixar de ser ruim, assim como uma boa história não vai deixar de ser boa por estar enquadrada dentro de um paradigma. O que importa de verdade é a maneira como o roteirista utiliza suas habilidades, referências e conhecimentos para criar a estrutura de sua história, seja utilizando um paradigma ou não. Então, antes de demonizar ou glorificar paradigmas, sugerimos que você considere o que pode ser melhor para o seu processo criativo. Também é preciso levar em consideração que cada história tem suas peculiaridades e dialogará de forma diversa com diferentes paradigmas, mas acima de tudo, vale a pena conhecer os paradigmas e estruturas para avaliar corretamente se algum deles tem a ver com a sua história ou com você. É isso e até a próxima aula.